Olá pessoal, hoje sobre as nossas reflexões otimistas de uma canção da Ana Vilela, uma compositora brasileira, e a música se chama Trem Bala. Começando já pelo tema da canção, a gente começa a fazer uma análise. Trem bala, aquele trem que passa rápido. É como se a vida passasse em uma velocidade muito rápida. Como um trem bala, às vezes a gente quase nem percebe. Será que a vida passa tão rápido assim? Como você considera, no seu caso, a sua vida, como você tem observado nos seus dias a passagem da vida? Será que ela passa tão breve assim? Você consegue aproveitar os momentos da sua vida? Então eu vou ler na íntegra aqui o texto da Ana Vilela para a gente fazer as nossas considerações. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre, desde cedo, aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos em que eu mais preciso para me acompanhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá estender sua mão. A gente já passou por tudo. Qual seria a graça da vida sem você aqui? Para ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento que juntas podemos passar. Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter, e pelo que eu me tornei, só tenho a te agradecer. Você me segurou no colo, sorriu e entendeu realmente o que era amar. E eu, desde o primeiro dia, tão pequena, já soube que em ti podia confiar. Então aqui a Ana Vilela, ela faz aqui uma homenagem, parece que é a sua mãe. Pela letra a gente tem essa impressão de que é a mãe dela que ela está fazendo uma homenagem. E nós vamos fazer a análise das frases para a gente poder ver que lições a gente pode extrair dessa canção. Então vamos começar a fazer a análise da canção da Ana Vilela, Trem Bala. Como a gente falou, no início, a vida ela passa de forma muito rápida. Hoje se tem a impressão de que passa mais rápido do que antigamente. As pessoas assim, que têm mais idade, muitas vezes podem ter essa impressão de que a vida antigamente não passava tão rápido. Embora, quando as pessoas estão em determinada idade, elas, olhando para o passado, elas têm sempre essa sensação de que a vida passou depressa, mas porque não está mais vivendo aquele período de ansiedade que a gente tem quando está na fase jovem, de querer realizar as coisas. As coisas já foram realizadas e muitas vezes a gente tem aquela impressão de que passa um filme diante de nós quando a gente chega já na velhice, naquela fase da madureza, e então dá a impressão de que a vida passou como um trem-bala. E ela começa assim: não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. Primeiro a gente analisa que nós somos seres humanos, seres sociáveis, faz parte da natureza a socialização, então é importante que a gente se socialize. E essa necessidade
tanto do idoso, mas da criança também, de ter a socialização, de ter pessoas que estejam acompanhando o processo de desenvolvimento. E no caso do idoso, por ele ter uma demanda de tempo maior, muitas vezes porque ele já não está mais naquela fase ativa em que ele trabalhava todos os dias, então ele acaba tendo um tempo livre maior e ele fica com esse processo de ansiedade por conta desse excesso de tempo. E aí ele vê que ele depende muito da atenção das pessoas que estão ao redor. Ele vai demandar muito a atenção e o contato, a necessidade de falar, de desabafar. Mas já a criança, a gente percebe que ela tem também essa necessidade de socializar para desenvolver suas capacidades emocionais, psicológicas, suas capacidades também cognitivas de desenvolver. E aí então ela diz assim na canção, que não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, porque a gente não precisa, na verdade, de ter uma plateia ou a sociedade inteira para nós. A gente tem que ter uma demanda de pessoas que vão fazer parte da nossa vida, são aquelas pessoas que estão mais próximas a nós, mas a gente tem que ter também uma certa autossuficiência, uma capacidade da gente se sentir feliz, se sentir bem, sendo quem somos, seja o local onde estejamos. E essa capacidade tem a ver com o autoconhecimento, conforme nós vimos lá na canção Caçador de Mim, do Beto Guedes. Essa canção fala bem sobre como é importante a gente fazer esse mergulho para dentro de nós, para nós nos autoconhecermos e aprender a lidar e gerenciar as nossas emoções. Então, a gente fazendo esse processo de autoconhecimento, a gente vai ter essa capacidade de autossuficiência também. É importante que a gente tenha as pessoas próximas da gente, a gente tenha a capacidade e a necessidade de socializar, é fundamental. Mas é importante também que a gente saiba viver com as nossas próprias questões internas. Que a gente, quando vive sozinho por muito tempo, a gente acaba entrando em contato mais vezes, de forma mais frequente e intensa, com o que a gente realmente é. Aí é que começa a vir à tona as nossas emoções, os nossos conflitos, muitas vezes vêm à tona, e às vezes a gente não aguenta nem a nós mesmos, né? Então a gente precisa se autoconhecer, se autoanalisar, se autocompreender, se autoperdoar, para que a gente possa ter uma boa convivência conosco mesmos. Então, quando a Ana Vilela diz, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é não ter essa necessidade, essa demanda de uma plateia muito grande de pessoas a nos cercar. Uma carência que precisa ser suprida a todo instante. Mas, na verdade, para ela é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Ou seja, a necessidade dela é apenas compreender ou saber que tem em algum lugar alguém que zela por ela, alguém que a ama. E essa pessoa que ela faz referência certamente é a própria mãe, que ela homenageia aqui nessa canção. E ela continua assim, é sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. Se a gente parar para observar na natureza, desde cedo os animais, eles têm uma relação com a mãe, de afeto, e eles têm uma linguagem que eles compreendem através de cheiros, através de sinais, através de pequenos sons, eles conseguem se comunicar. Então faz parte da comunicação deles desde a infância ali dos animais pequenos.
essa comunicação com os pais, principalmente com a mãe. E no caso, o bebê, ele também, pelo cheiro, ele consegue encontrar ali o seio da mãe para se alimentar. Então, é instintiva essa relação inicial afetiva, começa com o instinto, depois vai se formando aí o sentimento, a relação afetiva mais voltada para a emoção. Então ela diz, é sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. Então os pintinhos, por exemplo, eles compreendem o som da voz da mãe, que às vezes avisa que tem um perigo, e eles se recolhem em determinado local. Então existe um processo de comunicação ali entre eles. Da mesma forma, o bebê reconhece a voz da mãe, do pai, desde o ventre. Muitas vezes, quando há esse contato, os pais estimulam desde cedo o contato com o bebê ali na gestação. Os pais precisam estimular com sons, conversar com o bebê, com a criança, mesmo no ventre, para que, quando ela nascer, ela já está familiarizada com o som, a voz do pai, a voz da mãe. Muitas vezes se familiariza com músicas que a gente coloca para o bebê ali em formação. Isso vai contribuir para o seu processo de desenvolvimento e gera futuramente, quando a criança convive com o pai, reconhece a voz, reconhece o som, a vibração, gera uma memória afetiva aí que vai ser muito positiva para o seu desenvolvimento. Então, quando ela diz, é sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. Quer dizer, ela tem desde cedo, ela compreende a voz ou a percepção, a relação. Essa voz representa mais essa relação a relação afetiva entre ela e a mãe. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. Então não é qualquer amor. Na verdade, é um amor que está acima do senso comum. É um amor que ultrapassa esses limites da matéria. É um amor incondicional. É saber que você está comigo nos momentos em que eu mais preciso para me acompanhar. Então, é saber que você está comigo. Então, a gente contar que a pessoa está com ela, que ela está sempre presente nos momentos em que ela mais precisa, faz com que ela se sinta mais segura e confiante. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar. Aí, então, ela está falando sobre você ter a convivência, a importância da convivência para além simplesmente da teoria. Seria a importância da prática. Não basta você ler o poema sobre acreditar, mas você ter essa vivência junto para que possa intensificar e gerar uma memória afetiva. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. Então a gente fica feliz em chegar no topo do mundo, mas esse topo ele é muito relativo, varia de pessoa para pessoa. Cada um deve saber qual é o seu topo, o seu objetivo, a sua meta. Cada um deve estipular para si próprio aonde representa a vitória. É muito relativo isso. Então, dependendo de cada pessoa, esse ponto de chegada vai ser diferente para cada um. Depende do que o objetivo ao longo da minha vida. Então, independente da gente chegar lá no topo e dizer que venceu, comemorar, ficar feliz, o mais importante que ela diz aqui não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. Ou seja, foram os momentos aí de compartilhamento, de vivências juntos, que foram compartilhadas para que
ela chegasse ao topo e chegasse a conquistar o que ela considera como o topo, a vitória dela. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá estender sua mão. A gente já passou por tudo. Qual seria a graça da vida sem você aqui? Então aqui ela apresenta um ponto, pessoal da vida dela, que elas já passaram por tudo juntas e a vida não teria sentido ou teria uma graça sem a presença da mãe, para ser para ela o porto seguro. O presente que a vida me deu logo que eu nasci. Então aqui a gente tem certeza que ela está fazendo a homenagem à mãe, justamente por ela dizer que aqui, logo que ela nasceu, o presente que a vida deu a ela foi a própria vida ou a presença da mãe, pelo que eu entendi aqui. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. Então, quando a gente para pensar na vida, não é sobre o dinheiro, não é sobre o que o dinheiro pode comprar e oferecer, mas e sim sobre cada momento que juntas podemos passar. Então ela está dizendo aqui nessa declaração para a mãe que, e fazendo para a gente também uma observação, uma consideração importante, que muitas vezes os pais confundem que a educação que eles podem dar para seus filhos seria dar muitas coisas, oferecer objetos, oferecer coisas materiais. Então, é claro que o brinquedo, o presente, ele é importante para a criança, ele estimula também o desenvolvimento, faz parte do processo de aprendizagem, mas aqui ela está nos apresentando uma reflexão que mais importante do que o que o dinheiro pode comprar, no caso, seriam os momentos compartilhados com a mãe, que seria estar junto nesses momentos, não só a criança ter coisas, mas ela aprender com o estar compartilhando. O presente que a vida me deu, logo que eu nasci, não é sobre tudo que o dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento que juntas podemos passar. Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter. Aí a gente para pensar também, como é importante a gente ensinar, educar nossos filhos no sentido de que é mais importante eles terem o desenvolvimento da personalidade, das emoções, do aspecto cognitivo, da inteligência deles, do que eles acumularem coisas materiais. Porque o ser, eles levarão para o resto da vida, para a fase adulta e depois para a eternidade. Mas o material, ele tende a, com o tempo, se degradar e tende a ser deixado para trás, ser esquecido. Mas o que é eterno são a parte da personalidade. E aí então ela faz esse agradecimento à mãe, que diz que contigo aprendi o que mais importante é ser do que ter. E pelo que eu me tornei, só tenho a te agradecer. Você me segurou no colo, sorriu, entendeu realmente o que era amar. Então, nessa relação entre as duas, a mãe entendeu o que era amar e ela, hoje adulta, compreende toda essa relação que elas tiveram e agradece por isso. E desde o primeiro dia, tão pequena, já soube que em ti eu podia confiar. Então, a gente percebe que realmente é uma canção que está fazendo uma homenagem à sua mãe. Mas se a gente olhar pelo lado espiritual, ele também tem sentido. Quando ela diz aqui, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é saber que em algum lugar alguém zela por ti. Esse alguém pode ser não apenas
uma presença humana, mas também uma presença espiritual, a presença de Deus que está sempre nos protegendo e nos traz esse conforto, né? Essa confiança de que não estamos sós. E ela ainda fala o seguinte: é saber que você está comigo. Então, nos momentos mais difíceis, mais complicados da nossa vida, a gente ter essa convicção, essa confiança de que existe uma presença divina a nos fortalecer, a nos amparar e nos momentos que nós mais precisamos dessa companhia, nós podemos nos apegar a essa presença espiritual. Então, são esses dois sentidos da música que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, ela fala sobre como a vida passa tão depressa e a gente tem que aprender a valorizar os pequenos momentos e aprender a mais ser do que ter, aprender a formar a nossa personalidade, aprender a ter autossuficiência, aprender a ser feliz conosco mesmos, apesar de não termos uma multidão ao nosso redor, e a gente não lutar para ser o centro das atenções, mas a gente também valorizar os momentos em que estamos sós e saber que temos outras pessoas que zelam por nós.